Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 454. O Mestre. Sons de carne sendo mastigada. Um grupo de 8 mulheres chocadas estava olhando para um homem. Gole. O homem engole a carne, e então pega outra perna de monstro de baixo nível e começa a comer. Ele fez tudo isso como se fosse natural. Ele olha para as meninas. O quê? Eu sei que sou linda, mas não preciso me olhar tanto. Achei que vocês estavam acostumados com a minha aparência. As sobrancelhas de todas as meninas visivelmente tremeram para este homem sem vergonha. Eles não podiam negar que ele era bonito, o homem mais bonito que já tinham visto, mas esse não era o problema. Como você está comendo esses monstros? Henrietta perguntou em um tom ansioso. Você não sente? HMM. Eu não sei, como se você fosse morrer ou algo assim. Alexia comentou. HMM. A primeira vez, eu senti, mas agora, eu sinto um pouco de veneno, mas minha regeneração está cuidando disso. Como eu pensei. Isso é tóxico para você. Cuspa. Eleanor estalou. Não. Meu. Vencedor. Ignorando os dois que começaram a brigar novamente, as valquírias se reuniram. Como isso é possível? Dorothy perguntou. Ela estava cheia de dúvidas agora para essa situação anormal. Então ela continua. Que eu saiba, apenas nossa linhagem pode comer esses monstros sem morrer. Devido à mutação de monstros em nossa linhagem, seu veneno não é tóxico para nós, mas esse não deveria ser o caso de vampiros nobres normais. Explicou Judy. Acho que essa é a resposta para essa pergunta. Rose falou com as meninas. O que? Perguntou Judy. Vampiro nobre. Quando você olha para esse homem, você vê um vampiro normal? As meninas ficaram em silêncio. Não se esqueça, também, que ele é mais novo que Eleanor. Uma sensação de descrença pairou ao redor. Poderes das 3 contagens de vampiros mais famosos: água, gelo, trovão e fogo. Juliette murmurou. Poder do sangue. Alexia murmurou. E um nível muito alto em artes marciais de combate corpo a corpo. Dorothy comentou. Não se esqueça que ele ainda está escondendo seu poder, você viu, certo? Aquela coisa que ele mostrou quando estava com as ex-esposas do rei vampiro. Rosa continuou. As meninas não puderam deixar de pensar naquela cena e visivelmente estremecer um pouco. E eu pensei que Eleanor era normal por ter um título de conde vampiro em uma idade tão jovem. Originalmente, Rose deveria assumir o título de conde vampiro. Marta comentou. Ela mereceu, ela tem o poder de manter esse título, o poder que vem de sua linhagem, e com esforço ela dominou completamente esse poder. Rose abriu um pequeno sorriso orgulhoso. O que é esse homem? Judy fez a pergunta do ano. As meninas olharam para o vampiro mais velho presente. Rose ficou em silêncio por alguns segundos e disse, um progenitor, o mesmo que nosso rei, o segundo de nossa raça. Olhando para as expressões chocadas das mulheres, Rose continuou, ele exibe todos os traços descritos nas lendas, um talento absurdo para aprender e progredir, poderes não naturais, um orgulho inato. E essa forma que ele nos mostrou apenas cimentou minha perspectiva de que estou certo. Ele é o segundo progenitor de vampiros. Alguns minutos de puro silêncio, com apenas o som do fogo e Victor e Eleanor discutindo. Isso significa que ele é o pai de uma linhagem completamente diferente da de Vlad. Judy quebrou o silêncio perguntando. Sim. Rosa confirmou. Ela olhou para o homem que estava discutindo com Eleanor. Se ele é um progenitor, então faz sentido que ele possa comer esses monstros. Um vampiro progenitor no passado foi descrito como um ser capaz de rivalizar com os deuses com seu puro talento e habilidades raciais relacionadas à alma e, mais importante, eles foram descritos como seres que podiam manipular todo o sangue de qualquer raça. Lembrando daquela espada de sangue que Victor fez durante o combate, as dúvidas de Rose desapareceram, e em sua mente Victor era de fato um progenitor. Ponto agora. Isso abre a discussão para outro problema. 2 alpas, 2 apex predators não podem coexistir no mesmo ecossistema. Por que Vlad deu a este homem o título de conde vampiro se ele sabia disso? Ele subestimou o homem porque ele é muito jovem. Rose achou que essa explicação fazia sentido. Goste ou não, Victor tem uma barreira de 5.000 anos que ele não pode cruzar. O segundo progenitor é jovem demais para ameaçar Vlad. Ah, se ela soubesse. No topo de uma montanha, um grupo de 9 pessoas olhava para uma floresta sem fim. Judy, a quantos km da cidade?
Judy olha para o pulso e vê um tipo de equipamento capaz de medir sua localização atual, com uma localização pré-determinada, 30.000 quilômetros. O sorriso de Victor se alagou. E as meninas não gostaram nada disso. As coisas vão ficar sérias a partir de agora. Vamos mesmo continuar? Esse limite nunca foi ultrapassado antes, porque achamos que era muito perigoso. Henrietta perguntou enquanto desviava o olhar do penhasco. A razão pela qual eles não ultrapassaram esse limite, foi porque os monstros daqui ficaram muito mais perigosos, e coordenados. Desta área é bastante comum encontrar tribos que um Alpha lidera tudo. Como eles sabem disso? Embora não tenham feito uma carga completa, enviaram um grupo de batedores para espionar. Embora não pudessem ir muito longe, obtiveram essa informação passando dias espiando em silêncio. A barreira de 30.000 km significa que a partir daqui, eles podem se deparar com as pessoas nativas deste planeta. E isso foi uma coisa ruim, muito ruim. Afinal, era senso comum para todos os nativos que os vampiros eram invasores. Não se preocupe, mesmo que você morra, eu descerei ao inferno e te trarei de volta. Isso não foi reconfortante. E por que ele achava que eles estavam indo para o inferno? Elas não eram garotas más. Nós não iremos para o inferno, Victor. Leonor falou. Então eu vou invadir o céu e trazer você de volta. Victor falou com naturalidade. Ele vira a cabeça de um lado para outro como se estivesse se exercitando, e sons de estalo podem ser ouvidos. Você vai causar uma guerra santa só para nos trazer de volta. Julieta não sabia como se sentir. Está claro. Mais uma vez, todos ficaram boquiabertos com a confiança dele, e não puderam deixar de se sentir um pouco felizes. Só de imaginar que alguém iria causar uma guerra por eles faz o coração das garotas bater mais rápido. Sim, eles eram maníacos por batalhas e guerras. Judy olhou para Rose. Se Eleanor não fizer um movimento, eu realmente tomarei a iniciativa. Judy? Rosa ficou sem palavras. Não seja pudica. Mesmo que você esteja se segurando, ele é bom demais para deixar você ir. Rose não podia negar isso. Victor começou a andar, e isso chamou a atenção das meninas. Como prometido antes, vou ter cuidado, não vou muito longe. Seu cabelo preto começou a crescer de volta ao seu tamanho original. Ele começou a andar no ar, e quando estava a poucos passos de a montanha, ele olhou para trás. E as meninas sentiram seus corpos tremer quando viram seus olhos vermelhos de sangue. Foi tão intenso. Sua sede de sangue e batalha os estava afetando, mesmo que eles não soubessem. Não fique para trás, ou você vai perder a diversão. Logo Victor deixa a gravidade fazer efeito e cai. Espere. Eleanor foi a primeira a reagir e rapidamente pulou o penhasco sobre a barreira de 30.000 quilômetros. Não querendo deixar sua líder para trás, as garotas rapidamente pularam atrás dela. Quando eles caíram no chão do penhasco, tudo o que viam foi Victor lentamente desembainhando seu longo odashi, um odashi que tinha uma lâmina tão grande que não podia mais ser chamado de odashi normal. 5 km à frente, uma tribo de monstros um alfa. O sorriso de Victor cresceu. Fuxi. Uma sensação vermelha escura disparou do corpo de Victor. Era a pressão de sua sede de sangue, seu desejo de lutar. Quantos monstros? Centenas. Milhares. Quem se importa? Vencedor. Confie em mim. Eleanor ficou atordoada com sua voz séria. TSK, tudo bem, só não se esqueça de nós. Lembre-se que você não está lutando sozinho. Eu nunca vou esquecer isso, eu prometo. Ela se sentiu mais relaxada quando ele prometeu a ela. Afinal, ela sabe que o homem pode ser louco, mas ela nunca quebra suas promessas. Agora, prepare-se para o confronto. Victor retira a lâmina da bainha, aponta a lâmina para trás e assume uma postura de corrida. Todas as valquírias se aprontaram, inclusive Rose que desde o início não lutou, mas mesmo enfrentando um confronto com Alpa, ela não tirou a espada da bainha. Não se afaste de mim. Sim. Victor dá um passo à frente e Boom! Ele começa a correr, sons de ar quebrando são ouvidos e, em menos de alguns segundos, eles colidiriam com a tribo. Ruar! Rugidos de monstros são ouvidos pelo grupo, eles foram notados. Judy e Julieta, cuidem dos inimigos no ar e apoiem a longa distância. No ar. Eles olharam confusos para Victor, mas logo viram o que ele queria dizer. Vários monstros se aproximando do grupo. Classe Wyvern. Lentamente,
O ar ao redor de Victor começou a mudar, e em um piscar de olhos. Rumbo, rumbo, rumbo. Seu corpo inteiro estava coberto de raios, até mesmo seu Odachi. Eu vou abrir o caminho. Victor desaparece deixando apenas um rastro dourado. Ele aparece na frente da vila em um piscar de olhos, e não se intimida com os 10 ogros à sua frente. Seu sorriso só cresce. Tudo o que ele fez foi embainhar seu Odachi e usar a técnica que estava treinando. Assumindo a posição de Iaijutsu. Rumbo, rumbo. Os relâmpagos ao seu redor começaram a ficar mais fortes e, com um impulso, ele puxou o Odachi de sua bainha. Um corte, 1 milhão de acessos. Ele mentaliza a técnica que foi inspirada pelo ataque de sua esposa. Corte, corte, corte. Na horizontal, na vertical, várias barras douradas foram vistas no ar. Foi como se o tempo tivesse parado, e quando Victor embainhou seu Odachi novamente. O dano está feito. Ogros, portão, terra, tudo na frente dele foi cortado em milhares de pedaços. Toda a ação durou menos de um segundo, mas para Victor parecia que muito tempo havia passado. Victor há muito notava a passagem do tempo de forma normal. Victor sorriu de satisfação. Assistir à luta de 2 vampiros foi muito benéfico. Ele pode ter muitas inspirações para suas técnicas, a maioria de suas técnicas de raios sendo inspiradas em sua esposa Natásia. Bang, bang. Victor olha para cima e vê os raios de luz e flechas de poder perfurando os monstros voadores. Alguns segundos depois, as meninas chegam para conhecê-lo. A vila está aberta, as classes Behemoth e Ogre estão se aproximando. Temos que limpar tudo antes que o líder chegue. Onde está o líder? Lá. Ele aponta para o ar. As meninas olham para onde ele apontou, mas não veem nada. Ele está em cima de um monstro voador gigantesco. Como é esse monstro? Marta perguntou. Asas longas, cauda grande, 2 cabeças com dentes afiados. Ele deu uma descrição básica. Classe do dragão. Dorothy falou. É um monstro acima da classe Wyvern. Se Wyverns são lacaios, a classe dragão é igual a um Behemoth. Rose explicou a Victor. Ok. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Cuidado com sua respiração. Eles são apelidados assim por uma razão, hein? De fato. Nesse caso, Eleanor, Henrietta e Dorothy ficarão juntas. Judy e Juliet ficam em cima das casas. Sim. As 2 mulheres aparecem em cima das grandes casas próximas ao grupo e continuam a limpar os céus. Não chegue perto do grupo de Eleanor. Sim, sim, senhor. Marta e Alexia vão comigo. Rose, você tem livre-arbítrio. Faça o que achar necessário. Oh. Rose abriu um pequeno sorriso quando ela entendeu por que ele disse isso. Como esperado de alguém treinado por Scatachi, ele não é estúpido. Ela gostou muito da combinação das garotas. Eleanor e Henrietta eram 2 mulheres peso pesado. Elas lidavam com a maioria dos monstros de frente. Por causa disso, suas armaduras eram bastante robustas. Embora isso não prejudique sua velocidade, elas ainda eram mais lentas que Dorothy, Judy e Juliet que estavam vestindo armaduras menos robustas. Por causa disso, ele deixou as 2 mulheres atraírem todos os monstros, enquanto Judy, Juliet e Dorothy os ajudavam. Enquanto isso, o grupo de Victor era o responsável por invadir e agir sozinho. Marta e Alexia eram perfeitas para isso por causa de sua especialização. E enquanto Rose? Bem, a mulher era como Scatachi, ela é seu próprio exército. Por causa disso, ele ordenou o livre-arbítrio. A mulher poderia ajudar todos os grupos a permanecerem vivos. Como você percebeu? Ela perguntou curiosamente. Eu não me lembro de mostrar meus poderes nesta viagem. Intuição. Você tem a mesma aura e confiança que só mulheres como Scatachi têm. Victor respondeu em tom neutro. Você é um mestre, certo? E tio? O sorriso de Rose cresceu. Ela se sentia bastante animada agora. Merda. Ele realmente atrai mulheres loucas. Eleanor murmurou quando viu o estado de Rose. Ela já tinha visto um padrão aqui. Você realmente tem bons instintos. Ela colocou a mão no punho de sua espada, e com apenas esse ato, toda a atmosfera da mulher mudou. Uma aura afiada e perigosa explodiu ao redor. Eu sabia. O sorriso de Victor cresceu um pouco. Seus instintos não estavam errados. Como esperado do discípulo favorito de Scatachi, eu acho. No momento em que ela puxa sua espada da bainha, ela se move em direção aos monstros voadores. Todos foram cortados horizontalmente,
Não apenas os monstros, até as nuvens no céu estavam a km de distância. Com apenas um golpe de espada. E ela fez isso casualmente, como se não precisasse de muito esforço. O sorriso de Victor era tão grande agora que enviou pequenos arrepios na espinha de Rose. Era um sorriso que ela conhecia muito bem. Ah, tio, este homem, ele está me vendo como um oponente a enfrentar. Ela riu interiormente em diversão. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 455. O poder de formar criação. Rose olhou para Victor, Marta e Aleix à distância. Atualmente ela estava flutuando no ar. Geralmente, quando venho nessas expedições, meu trabalho é apenas garantir que as meninas voltem vivas. Rosa pensou. Como uma vampira mais velha, Rose trata todas as garotas de seu esquadrão como se fossem suas irmãs mais novas, ou até mesmo filhas. Afinal, foi Rose quem recrutou as garotas, e ela se sente responsável por elas. Lutar contra monstros não é fácil. Victor faz parecer fácil, mas essa atividade envolve muitos riscos. Riscos que apenas a linhagem Adasteia pode levar. Mas ela também sabe que não deve mimar muito as meninas. Por isso, quando as meninas saíam em expedições, ela sempre acompanhava as meninas sombra, e só intervinha quando uma das meninas corria o risco de morrer de fato. Só desta vez, vou fazer um pequeno esforço e ouvir suas ordens. Segundo o pai, como líder da expedição, é sua responsabilidade garantir que a expedição corra bem. Ela murmurou para si mesma enquanto olhava para Victor. Embora ele fez um bom trabalho ordenando as garotas. Apesar de pensar nisso antes, ela não pôde deixar de reafirmar seus pensamentos quando viu as garotas lidando com os monstros facilmente. Só passando tempo com as meninas, ele foi capaz de entendê-las tão bem. Rose julgou que a capacidade analítica de Victor rivaliza com os maiores estrategistas da história. A razão pela qual ela pensa isso é que entender uma pessoa pode ser relativamente fácil, mas reunir essas pessoas, ordená-las e fazê-las ouvir é outra história. Embora as valquírias tivessem um bom relacionamento desde o início, ele não teve que resolver isso, mas o simples ato de fazer com que essas mulheres e até Eleanor ouvissem é algo a ser observado. Acho que aquele incidente com Morgana e Jeanne ainda está fresco em suas mentes. Ela não julga as meninas, embora não tenha esquecido completamente aquele incidente, aquele medo em toda sua alma, aquela vontade de se submeter. Seu corpo inteiro treme por vários motivos quando ele se lembra daquele incidente. Um pouco de medo, expectativa e curiosidade. Tirando os olhos de Victor, ela voltou seu olhar para Eleanor. Elas parecem mais animadas também. Olhe para aqueles sorrisos. Rose podia entender esse sentimento de Eleanor e as meninas. Aquele homem tinha um jeito estranho de trazer à tona o verdadeiro eu nas meninas. Até ela, como uma vampira mais velha, foi um pouco influenciada. Agora, eu entendo como ele conseguiu chamar a atenção daqueles vampiros mais velhos. Rose pensou em Agnes, Natasha e Skatashi. Skatashi não é alguém que é influenciado pela beleza. No verdadeiro sentido da palavra. Ela era uma maníaca de batalha pior do que todas as valquírias juntas. Ela gosta de talento, potencial. Ela gosta de batalha, toda a sua existência. Ela estava procurando alguém como ela. E ele pensamento. Victor cumpriu todos os requisitos para ter o interesse de Skatashi. Tinha potencial, tinha talento, gosta de lutar, gosta de testar seus limites e, o mais importante, e atencioso. Ela pensou nas vezes que Victor andava em um Warfall com sua filha Nero. Ele não era um bastardo sem coração como a maioria dos vampiros nobres. Ele também não é estúpido. Ele realmente atinge todos os pontos fracos das vampiras. Ela suspirou para si mesma quando percebeu que aquele homem era um pecador. Ruar! O rugido de um monstro encerrou o ritmo da batalha. Todos voltaram a olhar para a fera e viram uma fera voadora com mais de 20 metros de comprimento. Valquírias! Seu ego cresceu tanto que você se atreveu a cruzar o limite de 30.000 quilômetros. Rose estreita os olhos enquanto olha para o monstro que se parece com um lagarto bípede com chifres, 2 asas e uma longa cauda. Essa frase por si só deu a Rose muitas informações. Informações não muito bem-vindas para Rose. Olhando nos olhos reptilianos de Alpa, Rose diz: Você parece bem informado sobre nós, monstro. Monstro. Hein? Ele bate no queixo como se estivesse pensando em algo. Do meu ponto de vista, vocês são os monstros. O rosto de Rose fica mais estreito. Você invade nossa casa,
rouba nossa terra e caça periodicamente nossa espécie. Não temos escolha a não ser retaliar, sabe? Ok, é oficial. Rose não está gostando nada disso. Aqueles olhos brilhando com inteligência maliciosa são perigosos. Todos os seus instintos alertavam do perigo. Essas abominações são o resultado de não enviar nossa espécie para um campo de batalha com monstros imortais. Ele falou enquanto olhava para os behemoths, ogros e lacaios. Uma escolha bastante irônica de palavras, não é? Rose falou com desdém quando ouviu a palavra monstros imortais. O que ainda é verdade. Vocês são monstros imortais, mas ao contrário de nós, vocês têm mais fraquezas, como esta. Ele estala o dedo. E nesse momento o instinto de perigo de Rose explodiu. Não, eu preciso salvar as meninas. Sua percepção do tempo diminuiu e ela rapidamente olha para as garotas de seu esquadrão. Mas no momento em que ela olha para as meninas, alguém aparece na sua frente e abraça seu corpo. Fique. Logo ela desaparece. E aparece longe da tribo. Rumbo. Boron. HU? O que aconteceu? Alexia, que estava perto de Victor, perguntou em choque. Ela estava do lado de Victor, e em um piscar de olhos, ela estava do outro lado da tribo. Victor nos salvou. Marta falou enquanto olhava para frente. Na frente dela estava um homem com os braços na frente dele, e várias paredes de gelo. Todas as valquírias olharam para Victor em choque. Ele é tão rápido. Como isso é possível? Esse nível de velocidade rivaliza com a própria Natasia. Rose pensa que se Victor se declara o homem mais rápido do mundo, ninguém poderia dizer que era mentira. Afinal, a mulher mais rápida viva era sua esposa. O que? Victor virou-se para as meninas, e mais uma vez, elas ficaram chocadas. Seu rosto inteiro estava desfigurado, tudo estava queimado, apenas a carne estava visível. As meninas também notaram que algumas partes da armadura também estavam derretidas. Eu disse que ia te salvar. Ele falou de forma neutra. Vencedor. As meninas gritaram preocupadas. Você está bem, Victor? Eleanor praticamente gritou e se aproximou dele. Isso não é nada, apenas uma pequena ferida. Besteira. Suspiro. Eu não sou tão rápido quanto minha esposa. Ela poderia te tirar de lá sem sofrer nenhum dano. Que vergonha, eu deveria treinar mais. Se eu tivesse entrado na forma vampiro conde do clã Fulger, eu teria ficado mais rápido, mas há um problema. Eu não posso mudar para essa forma tão natural e rapidamente quanto minhas esposas Natasia e Skatashi, e naquele momento o tempo era precioso. Preciso treinar essa transformação, hein? Henrietta. Eleanor estalou e chamou seu subordinado. Sim. Henrietta acorda do estupor e se aproxima de Victor. Número $%. Falando em uma língua estranha enquanto apontava a mão para Victor. Uma estranha sensação revigorante começou a penetrar no corpo de Victor. Obrigado, Henrietta. Victor falou. A regeneração está demorando. Henrietta falou ansiosamente. Aquela bomba tinha veneno de monstro. Ela deduziu. Victor estava desenvolvendo imunidade de comer os monstros, mas era apenas o veneno de nível mais baixo. O veneno de nível mais alto ainda era letal para ele. Ele não sofreu mais danos porque tinha uma baixa resistência ao veneno e porque Henrietta rapidamente começou a curar seu corpo. O que devo fazer? Mesmo que ele tenha uma regeneração forte, esse veneno o consumirá. Preciso gastar mais energia para evitar isso, e estamos no campo de... Victor levanta o braço e toca a cabeça de Henrietta. Ela olhou nos olhos vermelhos de Victor. Acalmar. Respire fundo, eu não vou morrer por algo tão simples assim. Apenas continue me curando. Ele falou em um tom gentil, um tom que pegou Henrietta desprevenida. Ok. Ela se sentiu um pouco mais calma, e voltou a se concentrar na cura de Victor. Você também, Eleanor, e meninas. Ele virou os olhos para as meninas. Vendo seu olhar calmo, as garotas, incluindo Rose, começaram a se acalmar. Mas ainda estavam preocupadas. Victor olha para a parede de gelo. A explosão acabou. Puta merda. Ele abriu os olhos em choque. O que aconteceu? Eleanor perguntou. O lugar evaporou. Victor começou a desfazer a parede de gelo apenas no nível em que suas cabeças pudessem aparecer. E logo eles viram que todo lugar onde a tribo estava, havia evaporado da existência. E uma grande cratera estava no lugar. Vergonha, pensei que era capaz de te matar com isso. Subestimei a habilidade do novo conde. Olhando para cima,
As meninas viram o mesmo Alpha em cima do monstro alado. E como sempre, ele tinha um olhar calmo no rosto, como se tudo estivesse sob seu controle. Ele estava olhando calmamente para Victor, como se avaliasse o homem. Rose pega o punho de sua espada, mas neste momento Victor diz: "Pare, Rosa." Por quê? É uma armadilha. Victor podia ver, todo o espaço ao redor daquele homem estava cercado por monstros invisíveis. Esses monstros, apesar de pequenos, pareciam ser mais perigosos que os outros monstros alados. Rose para de se mover, mas ainda mantém a guarda. Ela confia em Victor o suficiente para seguir suas ordens sem questionar agora. Ele provou a si mesmo durante toda a viagem que era capaz de ver algo que ninguém mais podia, e agora não era hora de duvidar de seu companheiro de equipe. "Oh, como você percebeu?" A criatura perguntou com curiosidade genuína. "Eu tenho bons instintos." Victor mentiu facilmente. "Você é mais excepcional do que eu pensava, Alucard. Parece que não é só o seu nome que se parece com aquele homem, hein?" Ouve-se um som agudo. Victor ignora a dor em seu corpo e puxa a Henrietta em seu corpo. Todo mundo vê o chão ao seu redor afundando. Nesse momento Victor se aproxima do monstro e, com as próprias mãos, despedaça o monstro. Vendo a criatura que Victor havia dilacerado, Rose falou: "Um predador." Ela arregalou os olhos, e foi aí que ela tomou uma decisão. "Que bárbaro." O Alpha comentou. Tosse. Victor cuspiu sangue preto no chão, e seu sangue começou a afundar na terra. O sangue ficou bastante ácido. Vencedor. Henrietta rapidamente se aproxima do homem e volta para curá-lo novamente. "Eleanor, precisamos sair daqui, rápido." Rosa falou. "Deixe para mim." Eleanor deixa cair sua espada no chão e começa a gesticular como se estivesse controlando alguma coisa. A terra ao redor começou a agir de forma estranha, como se estivesse sendo controlada por uma força sobrenatural. O chão ficou espinhoso e voou em direção ao Alpha. O Alpha permaneceu no lugar, e os espinhos da terra foram engolidos por algo invisível, provando que havia mais monstros ao seu redor. "PSK, a maldita linhagem Adsteia, se não fosse por você, nós já teríamos invadido sua cidade. Mesmo se minha linhagem não estivesse lá, você não seria capaz de invadir, monstro." Eleanor bate no chão com as duas mãos. E a terra se ergueu como mãos gigantes de pedras. "Eu duvido." O monstro balança a mão e as mãos de pedra são cortadas verticalmente. "Eu não tenho escolha." Eleanor respira fundo, seus olhos brilham vermelhos. Sangue, ela cerra o punho e cai no chão. Treme, treme, treme. O chão começou a tremer como se um terremoto estivesse a caminho, e então, milhares gigantescos começaram a se formar, e essas mãos subirão aos céus. A linhagem Adastel é verdadeiramente invencível em terra firme. Como se pode lutar contra um inimigo que pode mudar toda a paisagem casualmente? De certa forma, o Alpha tinha ódio e respeito pelo clã de Eleanor. Eleanor bateu palmas e um poder cor de bronze explodiu de seu corpo. Seus olhos brilharam vermelhos sangue, e ela sussurrou para si mesma. 1000 mãos de criação. Diz-se que o Criador criou o mundo em 7 dias e 7 noites, e também dizem que quando ele mudou o mundo, ele usou milhares de mãos para fazer o mundo ao seu gosto. Essa técnica representa esse mito, uma técnica arrogante que tinha a capacidade de moldar o mundo à sua imagem. Merda. O Alpha voou para o céu, enquanto desviava das mãos com sua montaria. Mas como uma montaria tão grande poderia escapar de milhares de mãos? O monstro logo foi capturado. Ele cuspiu fogo nas mãos da pedra, mas nada aconteceu. A pedra estava visivelmente mais forte que as anteriores, e logo, ele não teve chance. Foi imobilizado, e despedaçado em vários pedaços. Não. O Alpha rugiu de raiva quando viu a morte de seu companheiro. Ao contrário dessas abominações, seu companheiro não era imortal. Maldita seja a linhagem de Adastel. O corpo do monstro começou a ser coberto por um poder sombrio, e quando esse poder explodiu ao seu redor, uma espada apareceu em sua mão e ele atacou ao redor, partindo todas as mãos de pedra ao meio. Ele olhou para onde Eleanor estava e viu que ela e o grupo tinham ido embora. Veias começaram a pipocar na cabeça do Alpha, e logo um rugido raivoso foi ouvido ao redor. Roar! Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 456. Uma equipe de destruição em massa 25.597 quilômetros da cidade de Warfall.
Algumas horas depois, um grupo de valquírias, e um homem sentado no chão com as pernas cruzadas, foram vistos. Eles estavam em uma caverna criada por Eleanor. Foi uma armadilha. Eleanor comentou com um tom azedo depois de muito tempo em silêncio. Na verdade, aquele Alfia planejou tudo. Ele até sacrificou sua espécie. Rose estreitou os olhos enquanto colocava a mão no queixo. Ela estava lembrando das palavras do Alfa. Essas abominações são o resultado de não enviar nossa espécie para um campo de batalha com monstros imortais. Aquele Alfa não se considera da mesma espécie daqueles monstros. Por causa disso, ele pode sacrificá-los tão facilmente. Rose estava em dúvida, mesmo que a armadilha fosse perigosa, e eles só sobreviveram porque Victor agiu rapidamente. O encontro deixou muitas perguntas de fora. Para ser honesto, Rose não entendia muito sobre alfas. Quem eram eles? Qual é a estrutura de comando deles? Eles comem. Eles fazem sexo. Eles lutam há muito tempo, mas há poucas informações sobre esses alfas. O Alpha é especializado em tecnologia derivada de monstros e na biologia de monstros. Mas se eles vão falar sobre alpas, tudo o que sabem é desconhecido. Nós só sobrevivemos porque Victor agiu rápido. Dorothy murmurou. As meninas deram um pequeno aceno. Estávamos perto dele e não sentíamos nada. Marta comentou enquanto Alexa sentiu. Até onde eu sei, os nobres do clã Fulger que têm tanto domínio sobre os relâmpagos percebem o mundo de forma diferente de nós. Rose disse. O que você quer dizer? Judy perguntou se eles quiserem. Eles podem ver tudo tão devagar como se estivesse parado. Considerando o nível em que a maestria de Victor chegou, eu não ficaria surpreso se ele fosse capaz disso também. Ela terminou sua explicação. Entendo, se é por isso, não estou surpresa que ele tenha notado tudo. Disse Alexa. Enquanto as meninas falavam sobre o que tinha acontecido, Victor abre os olhos e vê uma mulher com longos cabelos castanhos, olhos negros e uma expressão gentil no rosto. O veneno em seu corpo deve ter sido completamente eliminado agora. Henrietta explicou com um suspiro cansado. Ela estava usando seu poder por horas para impedir que o veneno no corpo de Victor progredisse ainda mais. Claro, a parte superior do corpo de Victor também ajudou muito. Algumas horas depois, o próprio sangue de Victor o estava curando. Mas é fato que Henrietta acelerou muito esse processo. Obrigado, Henrietta. Eles sorriam gentilmente. Obrigado, você não só me salvou uma vez, mas 2 vezes. Seu rosto escureceu quando ela se lembrou do ataque do predador. Eles são uma classe de monstros furtivos, completamente silenciosos. Eles podem se camuflar e matar suas presas tão rápido que você nem saberia como eles foram mortos. Ainda bem que eles eram apenas predadores alados. Se fossem essas abominações terrestres, a batalha teria sido muito mais difícil. Henrietta, você está bem? Apenas cansado. Minha técnica usa mais energia do que meus próprios poderes. Entendo. Victor tira sua luva preta e diz, venha o que? Olhando para o braço macio de Victor, ela comentou, tem certeza? Sim. Você cuidou de mim o tempo todo. O mínimo que posso fazer é ajudá-la a recuperar suas forças. Não posso beber seu sangue porque é tóxico para mim, mas você pode beber o meu. Henrietta ficou levemente vermelha quando ouviu o que Victor disse. Ele queria beber meu sangue. Ele Leod. Na cultura vampírica, deixar outro vampiro beber seu sangue é uma coisa muito íntima. Henrietta se sente complicada porque ele não ofereceu seu pescoço. Não que ela aceitasse algo assim, mas... Hugo. Pare de pensar bobagem. Isso é apenas o efeito da ponte suspensa. Você é um guerreiro, não caia nesses truques. Ela balança a cabeça várias vezes para limpar esses pensamentos inapropriados. Ela balança a cabeça e gentilmente pega o braço de Victor. Um pequeno aviso, não beba muito sangue, apenas beba o suficiente para se recuperar totalmente. Ok. Trazendo sua boca para perto do braço de Victor, ela morde. Os olhos de Henrietta se arregalaram, e seus olhos ficaram vermelhos como sangue. É tão gostoso. Gulp, gulp. As meninas se viraram para encarar Henrietta e Victor, e viram essa cena. Ah! Henrietta sua sorrateira, como pode? Dorothy e Marta gritaram ao mesmo tempo. Garota sorrateira. Juliette murmurou. Os olhos de Eleanor tremiam muito agora. Você está bem, Victor? Rose ignorou o barulho das meninas e o estado de sua líder e perguntou. Sim. Estou completamente bem. Sim.
Completamente. Os olhos de Victor brilharam brevemente em vermelho sangue, e naquele momento, todas as garotas sentiram uma sede de sangue que as paralisou momentaneamente. Você está com raiva? Eleanor perguntou. Sim, estou irritado. Você não deveria. Monstros são assim. Eleanor ia explicar que Victor não deveria ficar bravo porque monstros sempre fazem isso. Não estou zangado com o monstro. Ele é nosso inimigo. O que ele fez era algo que eu faria. Estou zangado comigo mesmo. Victor interrompeu Eleanor. De agora em diante, não vou cometer o mesmo erro de novo. Vou sempre manter a porra da minha habilidade ativa. Victor pensou consigo mesmo. Se ele estivesse constantemente usando sua habilidade de checar o ambiente, ele teria notado as armadilhas, e por causa de seu descuido, todos quase morreram. Um silêncio caiu ao redor deles, e nesse momento, Henrietta parou de beber o sangue de Victor. Todas as garotas respiram fundo por alguns segundos ao sentir o cheiro do sangue de Victor, mas se controlam ao ouvir a voz de Henrietta. Obrigado, estou totalmente recuperado agora. Ele sorriu um pouco enquanto acariciava a cabeça de Henrietta. De nada. O que fazemos agora? Devemos recuar. Rose ia sugerir recuar, mas foi interrompida pelas palavras de Victor. Claro que avançamos. Victor coloca a luva de volta em sua mão. Voltar porque quase morremos. Bobagem. Victor se levanta do chão e se vira para a saída da caverna. O perigo de morte era algo que todos sabíamos quando partimos nessa expedição. Desta vez. Lentamente o rosto de Victor começou a mudar e se tornar sem forma. A voz demoníaca e antiga de Victor ecoou pela caverna. Esse bastardo vai provar o desespero. A 35.541 km de Warfall. Eles estão de volta. O Alpha comentou ao ver a imagem de um grupo avançando pela floresta, e eles voltaram mais determinados. Ele analisou quando os viu matando os monstros sem parar de correr. Mesmo aquela mulher que nunca lutou está ajudando dessa vez. Ele comentou enquanto olhava para Rose. Isso muda alguma coisa. Ele ouviu a voz de outro estar perto dele. Ele vira o rosto e vê alguém muito parecido com ele, apenas com cores diferentes de escamas. Isso não muda nada, meu filho. Eles são invasores, e invasores vão morrer. Os olhos reptilianos do Alpha brilharam perigosamente. Tudo pelo nosso Deus. Enviando as hordas de monstros de nível 0 a 3, vamos eliminar a linhagem Adastel hoje. O Alpha falou enquanto saía da sala. Sim, pai. O filho caminha até um dispositivo de estranheza medieval e avançado. Ele clica em alguns botões, e a imagem logo muda para os monstros saindo de suas jaulas. Hordas de minions, ogros e 10 behemoths estão se aproximando. Victor falou. Juliette, mantenha seus olhos nos céus. Se você ver algum monstro da classe dragão, me avise imediatamente. Sim. Dorothy, me dê suas armas. Sim. Dorothy pega suas duas espadas e as entrega a Victor. Junketsu, seja gentil. Ele entrega seu Odachi para Dorothy. Dorothy pegou o Odachi com cuidado, e suspira de alívio quando sente que nada aconteceu. Ela realmente ficou apreensiva com esse Odachi. Confrontando em 3, 2, 1. O grupo para de correr e vê uma horda de monstros. Eleanor, é a sua vez. Victor e o grupo de valquírias subem ao céu e começam a flutuar. Deixe para mim. Ela pula na frente de Victor, seus olhos brilham em vermelho sangue, e uma aura cor de bronze deixa seu corpo, e logo ela soca o chão. Oreia! Treme, treme, treme. No mesmo instante em que a terra começou a tremer, estava acontecendo um terremoto. Os monstros começaram a perder o equilíbrio e caíram devido ao tremor da terra. E 5 segundos depois, uma grande fenda apareceu e engoliu mais de um terço da horda. Rumble, rumble, rumble. Os céus começaram a se encher de nuvens. Uma grande tempestade se aproximava. De repente, fuxe! Uma explosão de poder subiu aos céus e, segundos depois, Victor aparece em uma forma completamente alterada, a forma inicial do vampiro conde do clã Fulger. Horda de predadores vindo no céu, eu vou cuidar deles. Victor aperta um pouco mais as adagas de Dorothy, e logo as adagas são cobertas por raios, formando duas espadas Lightning. Henrietta, Rose, vou deixar isso para você. No momento seguinte, ele desaparece deixando rastros de relâmpagos. Victor passa pelo céu e ataca o ar, e depois segue em frente, mas alguns segundos depois, quando Victor se foi,
Todos viram um monstro aparecer quando ele caiu no chão com o corpo cortado ao meio. Olhando por alguns segundos para os relâmpagos dançando no ar enquanto os monstros caem no chão mortos, Rose ordena: Henrietta, é a sua vez. Sim. Henrietta pega seu cajado de sacerdotisa e gira, e diz, $. Um poder branco cobre o corpo de cada garota, e esse poder parece formar uma segunda pele. Henrietta gira o cajado mais 2 vezes. E logo um poder vermelho e verde cobriu as meninas. Defesa, ataque e velocidade amplificados. Preciso de tempo para lançar o próximo feitiço. Henrietta falou enquanto recolocava seu cajado pelo escudo nas costas. Ela remove sua espada da bainha do escudo e segura a espada grande em uma mão. Isto é suficiente. Rose acena com a cabeça satisfeita. Eleanor. Sim. Eleanor bate palmas. Dividir. Tremor, tremor, tremor. Outro terremoto começou a acontecer em uma região diferente, e logo foram criados pilares de mais de 20 metros em linha reta a uma distância de mais de 1 km. Terminando com sua técnica, Eleanor pega a Great Sword de suas costas e pula em direção ao grupo no ar. Judy, Juliette me apoie com suas armas. Martha, Alicia, Dorothy e Henrietta, vamos matar esses monstros. Quando Eleanor estava prestes a sair, ela parou quando ouviu Dorothy. Espere, espere, eu não tenho arma. Eleanor olha para Dorothy e responde, você tem certeza? Olhe mais uma vez para a arma que você está segurando. Dorothy olha para Odachi. 2 espadas. Quando ele trocou de arma, ela olha para o céu onde Victor estava e vê que ele já havia matado todos os predadores. Ele está na forma de conde vampiro do clã Fulger, não se surpreenda. Eleanor riu, e então sua expressão ficou séria. Vamos matar esses monstros. Sim. Henrietta, surpreendendo o grupo, foi o primeiro a se mover. Ela jogou sua espada grande no chão, e isso criou uma grande cratera. No momento seguinte, ela desaparece e aparece na cratera. Ela pega sua espada grande, e embainha seu escudo. Ela clica um botão em seu escudo, e logo lâminas afiadas aparecem por todo o escudo. Ela salta no ar, e com um impulso, ela joga o escudo nos monstros. Eu não vou ficar na arquibancada desta vez, criaturas. Os olhos de Henrietta brilhavam vermelho sangue. Ela estava muito zangada. Doeu em seu orgulho guerreiro ser salva do perigo várias vezes como uma heroína trágica. Rué! Os gritos de dor dos monstros foram ouvidos quando o escudo literalmente rasgou tudo ao seu redor enquanto girava. Henrietta pega o cajado da sacerdotisa, diz algumas palavras estranhas e aponta para seu escudo, para que o grupo possa ver uma pequena linha segurando o escudo. Henrietta diz outra palavra estranha, e logo o escudo se multiplica em 2. Nesse mesmo instante, Henrietta se esquiva do ataque ácido que foi lançado da boca de um ogro. Ela olha para o ogro com seus olhos de monstro brilhando perigosamente. Inconscientemente, o ogro dá um passo para trás, mas ele foi muito lento. Henrietta aparece na frente dele e o chuta no estômago, fazendo voar para longe. Criatura nojenta, vá cuspir na porra da sua mãe. Henrietta mantém seu cajado atrás dela e, usando as 2 mãos, começa a controlar as 2 armas como se fossem marionetes. Uma aura escura começou a se formar ao redor dela. Você acha que eu sou fraco? A cada palavra que ela falava, um gigante de 15 metros era partido ao meio como manteiga, seguido por ogros e lacaios que foram pegos pelos efeitos do ataque. O escudo com lâminas estava rasgando tudo em seu caminho. O sangue estava voando e pintando o corpo da mulher gentil completamente. Gole. Lembre-me novamente de não irritar Rita. Dorothy comentou. Sim. As meninas falaram em uníssono. É como dizem, os mais quietos e gentis são os mais cruéis quando provocados. Rosa riu. Eleanor acorda de seu estupor e diz, vamos continuar. Sim. Eleanor, Martha, Dorothy e Alicia pulam no meio dos inimigos e começam a matá-los. Judy e Julieta ficam para trás. Judy pega seus 2 deagles e aponta para uma horda de behemoth de tamanhos variados que estava se aproximando do grupo. Vou cuidar disso, antes que chamem mais lacaios. Suas 2 mãos começaram a mudar. Os 2 deagles começaram a se fundir com a mão dela e mudaram completamente para se tornarem 2 deagles com espinhos e com poder verde emanando de todo o corpo da arma. Os olhos de monstro de Judy começaram a brilhar levemente, e uma aura escura deixou seu corpo. Então ela sussurrou. Extinção predatória. Boron.
Um gigantesco feixe de luz vermelha atravessou o ar, atingindo o primeiro behemoth de 20 metros. Roar! O behemoth rugiu, usou sua concha de cabeça como forma de defesa e continuou em frente. Os olhos de Judy brilharam ainda mais, e ela aumentou a potência, e o efeito foi instantâneo. O raio passa pelo monstro e por todos os monstros atrás dele, formando uma linha reta de destruição. Obrigada pela comida. Judy arrota um pouco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.